Sr. Presidente dos Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Fernando Melo e a Sra. Diretora, agradecendo as informações que têm para nos prestar, mas há um aspecto prévio que não pode deixar de ser observado do ponto de vista da apresentação inicial que nos fez, da explicação relativamente à situação da empresa e às razões para as dificuldades que existem. Penso que se pode sintetizar no fundamental dos factos e da fundamentação que aqui nos trouxe sobre os problemas da empresa, que a principal explicação que o Sr. Administrador encontra para esta empresa se encontrar nas dificuldades em que se encontra, são duas ideias fundamentais. Os trabalhadores ganham demasiado e trabalham pouco. Isto é um argumento muito antigo e é uma explicação muito antiga que nós já encontramos em muitos sítios e que já ouvimos muitas vezes e que os responsáveis pela gestão de empresas utilizam há muitos anos e em muitas partes do mundo. Agora, há aqui mais qualquer coisa que precisa de ser explicado. E há muitos fragmentos da realidade que, colocados isoladamente, podem conduzir a determinadas conclusões. A questão é se nós tivermos apenas essa visão da realidade, os factos podem ser mais brutais ou menos brutais consoante a verdade que assiste à avaliação que nós temos. O Sr. Administrador disse que 72% da estrutura de custos da SPDH Ground Force, se não se importam, eu vou dizer SPDH Ground Force para que se perceba, porque originalmente esta empresa é a SPDH, continua a utilizar uma marca que, se não me engano, já agora a primeira pergunta, em quase nota de rodapé, quanto é que se está a pagar à Globalia por utilizar esta marca por ano? Que eu penso que isto é uma informação concreta que eu penso que era importante, que tem que ver com a forma como isto foi privatizado e como foi retirada a gestão da Globalia. Ora bem, 72% dos custos são com pessoal. Eu gostava de confirmar, mas segundo a Portway, os custos com o pessoal que aquela empresa apresenta têm exatamente o mesmo peso. 72%. Isto é verdade, não é? E, portanto, se isto acontece num contexto em que a SPDH Ground Force tem pessoal com mais experiência, com mais tempo de serviço, com outra situação até em termos de carreira profissional, está a comparar o quê? Não é? Estamos a comparar o quê? E colado a isto, um outro aspecto que é, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de vocação da empresa em termos de qualidade de serviço, se é um mal uma empresa ter uma parte fundamental ou uma parte significativa dos seus trabalhadores que tenham experiência acumulada, que tenham muitos anos de casa, que estivessem com o conhecimento e com a experiência de 10, 20, 30 anos ou mais de 30 anos na empresa com o conhecimento e com a qualificação que isso pode significar. Porque isso é uma coisa que de facto só a SPDH Ground Force tem, que vem da TAP. Por outro lado, falou sobre a evolução salarial, ou melhor, remuneratória, a evolução remuneratória dos trabalhadores ao longo dos anos, tendo em conta os mecanismos de evolução na carreira. E quem estivesse a ouvir ficaria com a ideia de que se trata de progressões automáticas, que chega ao fim daquele ano, ou 2 anos, ou o tempo que for, salta para cima, passa para a categoria superior, não se passou mais nada, senão um carimbo ou uma tecla Enter. Eu gostava de lhe perguntar se não há aqui avaliação no meio. Se não há aqui avaliação de carreira, de desempenho, perdão. E se não há aqui um sistema de avaliação de desempenho em que ou seja, não atingiu o objetivo, é de ficar em 90% ou abaixo dos objetivos, insuficiente é ficar acima dos 90% e abaixo dos 98%, suficiente é não atingir o objetivo ficando em 98% dos objetivos, bom é atingir 100% e muito bom é mais que 100%. Se é assim que se faz a progressão de carreira na empresa. E se nós fizermos, por exemplo, ao nível das viaturas e do parque de viaturas da empresa, mais operações de manutenção
e mandarmos fazer mais revisões a carrinhas do que aquilo que é suposto ou do que é previsto, se estamos a ter um desempenho excelente. Porque se era preciso mandar arranjar 10 carrinhas e eu mandei arranjar 20, eu sou um excelente trabalhador. Depois, sobre a questão dos pagamentos da TAP à SPDA Ground Force. Os preços praticados. O Sr. Administrador escolheu, na apresentação que aqui fez, 8 aeroportos e uma aeronave. Um Airbus A320 com 8 aeroportos europeus. E eu volto a dizer aqui o mesmo que disse para a questão dos custos com o pessoal e para a questão das políticas salariais. É que é importante compararmos aquilo que é comparável. E eu gostava de lhe perguntar se é do seu conhecimento que, por exemplo, a British Airways está convencido que a British Airways paga menos em Heathrow ou em Gatwick do que a TAP. Ou se está convencido que a Air France paga menos no Charles de Gaulle ou em Orly, se paga menos em casa do que paga lá a TAP. Ou do que uma Air Berlin. Ou seja, se estamos, eu faço outra vez a mesma pergunta sobre os preços praticados nos pagamentos da TAP à SPDH. Estamos a comparar aquilo que é comparável, Sr. Engenheiro? Nós estamos ou não perante uma situação em que o senhor vem dizer à Comissão Parlamentar de Transportes que é a TAP que está a financiar a SPDH Ground Force e subsiste a pergunta de se não será o contrário que está aqui a acontecer? Nomeadamente quando nós falamos dos pagamentos da SPDH à TAP, que ficaram aqui muito pouco esclarecidos até agora e que era importante clarificar um pouco melhor. É verdade, quarta pergunta destas que eu fiz, portanto esta é a quarta, para a gente não se esquecer. É verdade que a SPDH Ground Force paga a água das suas instalações à TAP em vez de pagar à EPAL? E é verdade que paga mais do que pagaria à EPAL? É verdade que a SPDH Ground Force paga a eletricidade à TAP e não à EDP? E paga mais à TAP do que pagaria à EDP? É verdade, Sr. Administrador, que de um ano para o outro os custos com fardas, equipamentos e uniformes passaram de 450 para 800, mais de 800 mil euros pagos à TAP pela SPDH Ground Force? E é verdade, Sr. Administrador, que todos os meses a SPDH Ground Force paga à TAP uma quantia, e eu peço-lhe que confirme se é de 100 a 140 mil euros por mês, independentemente dos trabalhadores utilizarem ou não as facilidades de passagem que resulta da garantia do Decreto-Lei da Privatização, da manutenção dos direitos que foram estabelecidos e dos tais contratos que vêm de trás e que são para respeitar e para cumprir? Esta é uma situação em que muito dinheiro está a ser pago todos os meses e todos os anos por esta empresa a uma companhia que é simultaneamente a sua cliente e a sua patroa, ou a sua dona, ou a sua acionista. Eu gostava de terminar com esta pergunta. Na minha opinião, na opinião do PCP, com esta política e com esta gestão, o que está em causa é um objetivo muito claro de baixar as remunerações, os salários dos trabalhadores por via da alteração ao acordo de empresa. E esta é a questão fundamental para nós, é o que está por trás disto tudo. É alterar a contratação coletiva e os 326 papéis assinados que o senhor deve ter aí, se não me engano, são no sentido de recusar deitar abaixo a contratação coletiva. Uma espécie de aditamento que pervertia completamente e anulava na prática a contratação coletiva e os direitos adquiridos pelos trabalhadores e que custaram muito a conquistar. E o senhor administrador que disse, e muito bem, e eu passo a citar, que se me contrataram e agora dissessem que eu ganho demais e que tenho que ter outra situação, era de perguntar porque é que me contrataram, é uma belíssima pergunta que qualquer trabalhador da empresa pode fazer. E que é exatamente aquilo que deve ser dirigido à sua gestão e à intenção que o senhor está a ter de recuar, fazer recuar conquistas e direitos fundamentais para as condições de vida e para os salários dos trabalhadores, quando, e é com esta pergunta que se coloca, qual é o limite, quando a pergunta que se coloca é qual é o limite para a exigência aos trabalhadores. Porque, como dizia o representante dos trabalhadores há dias, Sr. Presidente, se os trabalhadores ganhassem metade do que ganham, se tivessem um corte de 50%, o esmagamento dos preços ia dar outros 50%. E, portanto, qual é o limite
se os trabalhadores ganhassem de borla, se continuava, trabalhassem de borla, se a empresa não continuava a ter indicadores económico-financeiros preocupantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.